Romanos, capítulo 8, verso 19 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Façamos mais uma vez uma oração, pedindo ao nosso Deus iluminação por esse momento. Amado Deus, continue a falar ao nosso coração por intermédio da Tua Palavra. Continue, meu Pai, a derramar sobre nós graça, bondade, discernimento, para que Tuas palavras, meu Deus, que são luz, que são vida para nós, continue, Deus, a nos auxiliar no caminho da Tua glória, no caminho, Deus, da nossa santificação. Continue, Deus, a nos abençoar nesse período de culto, de exposição da Tua Palavra. Nós assim oramos em Cristo, Teu Filho. Amém. Amados irmãos, certamente você já teve a oportunidade de contemplar tanto o nascer do sol quanto um pôr do sol. Você observa o quão bonito é esse momento. Ou até mesmo você já teve a oportunidade de se retirar um pouco dos grandes centros e ir para o interior e contemplar um céu sem nuvens, e você nesses momentos observa o quão lindo é aquilo que o nosso Deus fez com suas mãos, o quão majestoso é a criação, o universo, que por vezes nós nem conseguimos contemplar com os nossos olhos, o quão lindo, belo, poderoso é aquilo que o Senhor fez, o quão lindo é a criação do nosso Deus. Se você já contemplou um desses momentos, ou até outros, você sabe do que eu estou falando. Amados irmãos, mas na mesma cena que nós vemos o nascer, o pôr do sol, uma bela cachoeira, nós vemos que há morte, nós vemos que há decomposição também nesses momentos, na criação do nosso Deus, na natureza. Parece-nos que há algo de errado na criação do nosso Deus. No momento nós vemos beleza, majestade, poder, mas na mesma cena, nós observamos coisas que estão desarmônicas. Parece que há paz, mas no mesmo momento não há paz dentro da criação do nosso Senhor. É sobre isso que Paulo está tratando nesses versos, tratando daquilo que está sobre a criação. Mas daqui a pouco nós iremos falar a respeito disso. Observe que o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, ele veio a partir do verso 1 até o verso 17, abordando a novidade de vida que os crentes desfrutam no Espírito do Senhor. Paulo disse também que nós fomos adotados, que nós somos filhos, e terminou o verso 17 dizendo que nós compartilhamos o sofrimento de Cristo enquanto aguardamos uma glória futura que virá sobre nós, a nossa glorificação. Mas a partir agora do verso 18, Paulo informará a nós que essa glória que virá sobre nós, essa glória futura, não só nós seremos alvo dela, mas a criação do nosso Senhor também será alvo dessa glória futura, dessa glória ainda reservada. Então é por isso que a partir do verso 18, Paulo vai falar a respeito da criação, versos 19 a 22. Paulo vai falar a respeito dos eleitos, versos 23 a 25. Paulo vai falar do Espírito Santo a partir do verso 26. Todos esses estão aguardando com grande expectativa essa glória que ainda está reservada, essa glória futura que ainda virá. É interessante, meus irmãos, nós entendermos muito bem o verso 18, verso que já foi exposto, mas lembre-se que no verso 18, Paulo está dizendo que os sofrimentos que estão sobre nós, os sofrimentos que nós passamos no dia de hoje, no dia presente,
não se comparam a essa glória que está por vir sobre nós. Essa ideia, essa tese que Paulo expõe no verso 18, é o que está norteando os próximos versos. Essa glória ainda futura, essa glória que virá sobre nós, não só transformará, não só irá consumar a obra sobre os eleitos de Deus, mas irá consumar a sua obra sobre a criação do nosso Senhor. Amados, nós caímos em Adão, mas não somente nós, a criação, o mundo animal, a parte inanimada da criação foi afetada por essa maldição em Adão devido à sua queda. E agora ela aguarda com muita expectativa esse dia futuro. Paulo, meus irmãos, está informando a partir do verso 19, personificando a criação, dando a ela emoções, vontades, sentimentos, e dizendo que, assim como nós que aguardamos a nossa glorificação no dia futuro, nesse evento futuro, a criação também está aguardando com esperança esse dia. E esse é o nosso tema, amados irmãos, a esperança ardente da criação, a esperança ardente da criação. Observe, então, que nos versos 19 a 22, o foco de Paulo é tratar da criação do nosso Senhor. É um termo que vai se repetir por várias vezes. No verso 22, ele vai falar toda a criação. O que seria essa criação que Paulo tem como foco, como objetivo nesses versos? É tudo aquilo que o nosso Senhor fez com suas mãos. É toda a vastidão do universo que nós conseguimos contemplar. É toda a vastidão do universo que nós não conseguimos nem contemplar com os nossos olhos. É aquilo que é macro, é aquilo que é micro. É a beleza que você consegue observar com seus olhos e é aquilo que também você não consegue contemplar. A criação que Paulo tem como objetivo nesses versos é tudo aquilo que o nosso Deus fez pela palavra do seu poder no espaço de 6 dias, relatado em Gênesis a partir do capítulo 1. Aqui Paulo não tem como referência tratar dos eleitos de Deus, ele fará isso depois. Paulo não está se referindo aos anjos, nem os bons, nem os maus. Paulo se refere à criação, tudo aquilo que o nosso Deus trouxe à existência. E observe que Paulo, como eu havia dito, ele está personificando a criação, ele dá sentimentos, vontade à criação, algo que nós encontramos nos Salmos, nos livros proféticos, e vai dizer, observe comigo no verso 19, que a criação tem uma ardente e profunda expectativa, uma ardente expectativa. Esse termo que Paulo usa é muito interessante, irmãos. É pouco usado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em todos os seus escritos, usou essa expressão somente 2 vezes. Ela tem um significado muito profundo e cabe muito àquilo que ele está falando nesse momento. A ardente expectativa revela um anseio profundo por algo que ainda vai acontecer, um evento que está no futuro. A criação, ela está ardendo, esperando esse dia. Paulo coloca a criação do nosso Senhor, toda a sua majestade, em constante vigilância, em constante aguardo por um dia da sua restauração, pelo evento futuro que virá sobre nós, sobre ela e sobre nós, a sua glória. Há um tradutor, meus irmãos, que vai traduzir essa expressão ardente expectativa, dizendo que a criação está com o pescoço esticado, aguardando esse evento que virá sobre ela, não como se fosse uma ansiedade, mas quando você aguarda algo muito especial acontecer para você. Pense comigo quando vem um familiar te visitar e fala, estou chegando, nós ficamos na frente da nossa casa olhando, será que a pessoa está chegando? É algo importante para nós. Então é assim que Paulo coloca a criação, ela está aguardando com profundo anseio o dia da sua glória futura, de algo que lhe ocorrerá. Só que essa expectativa, essa ardente expectativa da criação, ela está relacionada, ela está condicionada àquilo que vai acontecer com os eleitos de Deus. Olha o verso 19.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O futuro da criação é o mesmo futuro dos eleitos de Deus. Isto é, a criação será liberta daquilo que a amarra no presente momento, quando os filhos de Deus forem revelados nessa glória futura. Essa revelação dos filhos de Deus, o apóstolo Paulo vai falar melhor nos versos 23 a 25, não é motivo da nossa exposição nesse momento. Paulo está falando a respeito de uma glória que virá sobre a criação e sobre os eleitos de Deus. Essa glória, Paulo já começou a falar no verso 17. Ele falou no verso 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Verso 18 ele disse: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. No verso 21 ele vai falar disso também, dessa glória sendo revelada a nós, dessa glória sendo revelada à criação. Que glória é essa, meus irmãos, que nós seremos alvo? Será o bendito dia que Cristo irá plenamente consumar a sua obra sobre nós, que Cristo irá ressurgir os nossos corpos e nos levar para a sua morada celestial. Essa é a glória que Paulo está se referindo, o dia que Cristo retornar, consumar a redenção e providenciar a nós a nossa vida ao seu lado, a vida eterna com Ele. Essa glória, essa revelação dos filhos de Deus, meus irmãos, é o que nós encontramos no escrito do apóstolo João, em 1 João 3,2, preste atenção, diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Ele, Cristo, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ou em Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo aqui, irmãos, está expondo algo muito presente na mentalidade judaica daquela época, que assim como a criação, assim como o homem caíram lá no relato de Gênesis, eles estão então condicionados, e a esperança então do povo, a esperança, então, da criação é a mesma dos eleitos, que assim, quando ela for redimida, os eleitos também serão. O inverso é verdadeiro. Se os dois caíram juntos em Gênesis, os dois serão plenamente redimidos no mesmo momento. Em nossos dias, amados irmãos, essa é apenas uma realidade espiritual, mas se aproxima dias que será uma realidade visível e pública, quando Cristo retornar e redimir todas as coisas, redimir tanto o universo quanto os seus eleitos. Assim como eu e você ansiamos pelo dia que nós não teremos mais sofrimentos, que nós não teremos mais dores em nossos corpos, a criação almeja com ardente expectativa por esse dia. A criação está aguardando com o pescoço esticado esse evento que virá sobre ela. Como eu estou apontando, irmãos, há uma estrita relação entre os eleitos e a criação do nosso Senhor. E Paulo diz que a criação tem esse desejo ardente, essa grande e profunda expectativa. Então eu te pergunto, se a criação está dessa maneira, aguardando essa glória futura, como está você? Você está aguardando com expectativa a volta do seu Senhor, do seu Mestre? A criação está aguardando com muito anseio esse momento. E você está ávido pelo retorno de Cristo? Nós vemos muitos cristãos desleixados com a volta do nosso Senhor. Não, a volta do Senhor está muito longe. Eu não preciso me colocar em uma postura, eu não preciso estar vigilante. Amados irmãos, sabemos que sim, certos sinais acompanham a volta do nosso Senhor, mas devemos lembrar que devemos sempre estar vigilantes
e atentos como a criação está vigilante, atenta para a glória futura que será então revelada sobre ela. A partir do verso 20 e o verso 21, que funcionam como uma só sentença, Paulo vai dar mais detalhes do motivo da criação estar dessa maneira. Paulo vai explicar o porquê a criação está aguardando, o porquê a criação está com essa ardente expectativa. E Paulo vai dizer que esse anseio dentro da criação não era algo originário na criação, foi algo posterior, devido a um evento que a colocou nessa condição. Então, inicialmente, a partir do verso 20, Paulo vai dizer e assegurar que a criação não está sujeita à vaidade, sujeita à futilidade, devido a algo que ela mesma fez. A criação não está aguardando, a criação não está nessa expectativa devido a algo que ela fez, não foi a sua culpa, como ele vai dizer, não voluntariamente. Amados, não foi a criação que pecou, foi o homem que pecou. E quem pronunciou a sentença sobre ambos foi o nosso Deus. Quem sujeitou a criação à vaidade foi o próprio Deus. O pecado de Adão foi algo tão marcante, foi algo tão profundo, que toda a criação, todo o universo, toda a natureza, todos os animais, toda a realidade inanimada foram afetados. E agora, desde a queda, a criação não consegue mais atingir o seu propósito. A criação não mais consegue atingir aquilo que ela foi planejada para atingir. É por isso que Paulo informa que a criação está sujeita à vaidade. A maldição descrita em Gênesis capítulo 3, versos 17 a 18, que diz: maldita é a terra por sua causa, significa então, meus irmãos, que a criação não tem mais o seu potencial adequado. A criação não consegue atingir aquilo que ela foi, para então ela foi criada. Pois uma maldição está sobre ela, algo a aprisiona a sua força, o seu pleno poder. Observem que Paulo fala no verso 20, que a criação está sujeita à vaidade, ela está sujeita. Aqui, amados, é algo que nós chamamos de passivo divino. O passivo divino é quando há ações que quem está por detrás dessa ação é o próprio Deus. Ou seja, quem colocou a criação nessa condição foi o próprio Deus. Olha o final do verso 20. A criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Quando nós lemos o relato da maldição em Gênesis, meu amado irmão, sim, um homem pecou. Sim, o homem foi a causa daquilo que aconteceu, mas não foi o homem, o autor da maldição que se instaurou sobre ele e sobre a criação. Ambos foram amaldiçoados. E por quem? Pelo nosso Deus. Nosso Deus, sendo o juiz daquele acontecimento, sujeitou o homem e a criação e decretou a sua punição. A criação está da forma que ela está, porque o seu Criador a sujeitou a essa criação. A criação está sujeita à vaidade, à futilidade. Irmãos, é uma palavra muito pesada que o apóstolo Paulo usa, uma palavra muito dura, vaidade. Não significando um tipo de orgulho inflamado da criação, mas que a criação agora encontra a morte das suas criaturas, que a criação agora é incapaz de cumprir o propósito, o destino que Deus havia designado para ela. Desde a queda, amados irmãos, as potencialidades da criação foram confinadas, restringidas, limitadas.
A criação não brilha mais como ela brilhava. A criação, por mais que ela tenha o desejo de se tornar ainda maior no seu esplendor, ela não consegue, pois ela está tolhida, ela está em cativeiro, assim como ele irá falar. Por mais que nós observamos, sim, a criação em desenvolvimento, é um desenvolvimento reprimido, ela está constantemente rumando à decadência. O solo, amados irmãos, foi amaldiçoado, os animais brigam entre si de forma feroz, os animais, peixes, aves, répteis, foram todos amaldiçoados, suscetíveis às doenças que caem sobre nós também. Pense, por exemplo, meu amado irmão, no nadador. Sabe esses nadadores acostumados a fazerem provas de maratona aquática, que tem por cerca de 10 quilômetros de mar aberto? Pense nesse nadador, que tem o seu corpo, tem toda a função preparada para realizar essa prova. Mas agora pega esse nadador, capaz de nadar 10 quilômetros em mar aberto, colocá-lo numa piscina de 10 metros. O seu poder, a sua força foi tolhida, ela foi confinada. É o que está acontecendo com a criação. Todo o seu poder, todo o seu vigor, planejado por Deus, estão sendo reprimidos, estão sendo tolhidos. É por isso, irmão, que Paulo iniciou o verso 19 dizendo, uma ardente expectativa. A criação não vê os dias que as suas restrições serão então tiradas sobre ela, e o seu vigor reestabelecido. É esse anseio que a criação nutre dentro de si pela glória futura. E é isso que Paulo vai dizer a partir do verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Esperança, meus irmãos, esperança é um tema que Paulo está desenvolvendo nesses versos e nos próximos versos. Esperança é um termo que se liga à ardente expectativa do verso 19, ao termo aguardar do verso 19. Observe que Paulo está usando termos, certa medida, complementares para trazer essa esperança ardente da criação. Ele fala que ela espera, ele fala que ela aguarda. São termos que evocam o mesmo sentido. Assim como a humilhação da criação não foi a sua culpa, a criação sabe que sua esperança tem que estar posta somente no seu Criador e nas suas promessas. A criação recorda dos seus dias de harmonia e de perfeito vigor que havia no jardim do Éden, nos primeiros dias, e cultiva essa esperança, a esperança do retorno, a esperança da renovação. Tudo iria ao caos, meus irmãos, se a criação não nutrisse essa esperança, a esperança do renovo, de voltar para aquilo que ela foi, então, criada. Amados, aqui há uma mensagem para nós. A criação sabe onde colocar a sua esperança. A criação sabe que a esperança é um local que nós depositamos. A criação sabe que a sua esperança está no seu Criador, está nas suas promessas. Porém, a humanidade caída não aprende com a criação essa preciosa verdade. A esperança não pode estar sendo colocada, a esperança não existe a não ser nas mãos do nosso Criador, do nosso sustentador, do nosso preservador. A criação coloca a sua esperança em Deus, aonde nós temos colocado a nossa esperança. Em dias de aflições, em dias de dores que acompanham a nossa jornada, em dias de tantas dificuldades, se nós não colocarmos a nossa esperança em nosso Criador, em vão correremos, em vão andaremos, meu irmão. Não existe esperança que não seja posta nas mãos do nosso Deus. Nossa esperança, meus irmãos, não está em providenciarmos uma melhor escola para nossos filhos, na esperança de conseguir salvá-los desse mundo mau, desse mundo caído.
Nossa esperança não está em fazer a dieta X, a dieta Y, porque quando chegarmos à velhice seremos salvos dela. Nossa esperança não está em remédios ou drogas que vão proporcionar algo ao nosso corpo. A nossa esperança é a mesma da criação. O nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos sustenta. Como dizia João Calvino, um importante reformador, nossa segurança não consiste em estarmos bem armados com armas humanas. A nossa esperança está nas mãos daquele que criou e sujeitou todas as coisas. Paulo está ensinando a nós, meus irmãos, o grande valor que é entendermos a glória que está reservada a nós, glória que devemos desejar profundamente. Nós desejamos uma esperança que é certa, que é segura, que está depositada nas mãos do Filho, Cristo Jesus, que irá plenamente redimir tanto a criação quanto os seus eleitos. Continuando o verso 21, meus irmãos, como eu já havia dito, a criação sabe que o seu futuro está relacionado ao futuro dos filhos de Deus. Por isso, no final do verso 21, ele diz: do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ela espera a sua liberdade quando ocorrer a liberdade dos filhos de Deus. E é interessante que no verso 21, Paulo usou redimida do cativeiro da redenção, da corrupção, perdão. O que Paulo está colocando aqui, amados? A redenção. A redenção é uma expressão que se refere quando o povo de Deus foi libertado dos seus pecados e agora tem uma nova vida, vida do Espírito Santo. Paulo já falou isso em Romanos 6, quando iniciou falando isso no versículo 2 de Romanos capítulo 8. E mais uma vez nós temos aquilo que nós chamamos de passivo divino. Ou seja, assim como a nossa redenção não é algo que nós mesmos fazemos, pelas nossas próprias forças, a criação sabe que a sua redenção não está na sua capacidade, mas está naquilo que Deus fará nela. É Deus que julgou e será o próprio Deus que a libertará pelas mãos do Filho de Cristo na sua volta, quando Ele resgatar e purificar a sua criação. E como é dito no verso 21, meus irmãos, a criação está confinada, ela está limitada. E agora o termo que Paulo vai usar, ele diz que ela é escrava da corrupção, ela está no cativeiro da corrupção. Apesar de todo o esplendor, de toda a beleza que nós vemos nesse mundo, quando nós contemplamos a criação do nosso Deus, a vastidão do universo, o quão lindo isso é, meus irmãos, nós sabemos. Mas juntamente com isso, a morte, a decomposição, a morte das criaturas. Não há harmonia mais dentro da criação, não há harmonia do homem para as criaturas da natureza. É por isso que a criação é escrava da decadência. É interessante pensar um pouco nisso, pois me parece, irmãos, que o povo de Israel já desfrutou um pouco dessa criação em seu pleno vigor. Quando nós vemos como que o Senhor Deus falava o que seria a terra prometida, lá em Êxodo, nós vemos que sempre é dito que era uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel. A terra prometida, irmãos, era uma terra totalmente diferente daquilo que havia ao seu redor. Uma terra diferente da terra do Egito, da terra dos assírios. Era uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, mana de emanar, é o sentido de brotar, de correr. Parece que a terra prometida, tudo aquilo que plantava, vigorava. As plantas produziam ainda mais. Uma terra boa, uma terra ampla. Me parece, então, meus irmãos, que em certa medida, melhor daquilo que nós temos hoje, a terra prometida já era aquilo que Deus iria entregar para o seu povo na sua glorificação. Você se lembra daquilo que os espias trouxeram da terra prometida antes de adentrar a terra? Em Números capítulo 13, 23, nós vemos que 2 homens traziam sobre si
cachos de uvas gigantes, que 2 homens eram necessários para carregar. Parece que então os israelitas, em certa medida, melhor do que nós temos hoje, já desfrutaram desse pleno vigor da terra, da criação do nosso Deus. Mas, amados, se aproxima assim o dia que a criação será liberta desse cativeiro que a amarra, que a criação será solta. Essa libertação acontecerá no momento que essa atual criação, que essa atual terra for então renovada e então levada para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A corrupção que está sobre a criação não é o seu fim, ela está almejando a sua purificação, a sua renovação. Ela está presa, mas ela almeja novos céus e nova terra, novo céu e nova terra, descrito em Apocalipse 21, verso 1. Mais uma vez, Paulo está relacionando o futuro da criação com o futuro dos eleitos de Deus. A glória que nós aguardamos, descrita no verso 18, a glória que nós almejamos por dias que nós não iremos mais sofrer, por dias que nós estaremos com o nosso Senhor, guardados com Ele, é o mesmo anseio que a criação está nutrindo. Ela nutre o dia que ela participará da glória de Cristo. Por fim, no verso 22, irmãos, parece que Paulo resume o que ele disse nos versos 19 a 21. Ele diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Quando Paulo diz sabemos, ele coloca os seus leitores consigo. Uma expressão muito utilizada nos seus escritos é que ele está propondo uma verdade que era do conhecimento de todos. E no verso 22, para nós entendermos muito bem ele, é saber que o termo geme é o que é a expressão-chave, tanto do verso 22, tanto do verso 23 e tanto do verso 26. O gemer que Paulo está se referindo, sim, é um clamor que denota dor, que denota sofrimento. A criação está gemendo porque ela está no cativeiro da corrupção, descrito nos versos anteriores. Ela geme porque tem algo a reprimindo, tem algo a limitando. E a ideia que Paulo faz aqui é aquilo que nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 2 e 5. Lá os eleitos são ditos que estão gemendo pelo dia que os seus corpos serão ressuscitados, que os seus sofrimentos do tempo presente irão passar e a glória virá sobre eles. Então essa angústia atual é aquilo que a criação está gemendo e suportando até agora, até esse momento. Paulo aqui, meus irmãos, está comparando esse anseio, essa expectativa da criação, como se fosse uma mulher prestes a dar à luz o seu filho, já em trabalho de parto. Algo muito similar àquilo que encontramos no sermão escatológico de Cristo em Marcos capítulo 13. Por certo, quando a mulher está gemendo de dor, é sim sinal de dor, é sim sinal de sofrimento para ela, mas não é sinal de fim, é sinal que a vida está a caminho. A criação geme de dor, suporta angústias até esse momento, mas são angústias, são gemidos de esperança, como ele já havia dito, porque assim como no parto a mulher grita de dor, mas ela sabe que a vida está vindo, a vida do seu filho está a caminho. São angústias de parto, mas não são angústias da morte. A criação, meus irmãos, sabe que dias de paz, que dias de harmonia, que dias bons, majestosos virão sobre ela novamente. Irmãos, esse é um tema que toda a Escritura está comprovando para nós. O texto que nós lemos em nossa liturgia de 2 Pedro, capítulo 3, diz no verso 7, como já foi lido:
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quando nós lemos o texto de 2 Pedro capítulo 3, esse verso 7, verso 11, verso 12, nós vemos que a criação passará por uma purificação, passará por um renovo, restaurando o seu pleno vigor. E essa purificação, essa restauração que aguarda a criação, é por isso que ela anseia esse dia, traz muitas implicações para nós, meus irmãos. É que eu queria trazer algumas. Sim, a criação passará por um renovo, um fogo passará sobre a criação, mas não é um fogo de destruição, é um fogo que irá purificá-la. Ainda assim será o mesmo céu e a mesma terra, mas gloriosamente renovados. A terra será renovada, gloriosamente renovada, e nesse sentido nós teremos o novo céu e a nova terra. Pense comigo, irmão, se nós já admiramos a criação no presente século, como ela é linda, como ela é majestosa, como que ela tem força, imagine quando ela for então renovada, o seu poder, a sua vitalidade então voltando à sua glória, será uma beleza indizível, nada menos comparado com a beleza do nosso Criador. Segundo, essa criação também será a volta da natureza, do universo, ao seu pleno poder e realização. Pleno poder e realização. Sim, amados irmãos, nós vemos coisas maravilhosas no nosso dia. Nós vemos construções belas aos nossos olhos, produto da criação. Mas eu tenho a plena certeza que em novo céu e nova terra, na cidade celestial, nós veremos coisas que nós jamais veríamos nessa terra, porque a criação então será liberta do seu cativeiro. Hoje nós desfrutamos de uma pequena medida daquilo que a criação pode nos ofertar, mas chegará um dia que nós a veremos no seu pleno poder, no seu pleno vigor, restabelecidos novamente. E terceiro, essa purificação que está reservada a ela, será uma harmonização de todas as suas partes. Ou seja, atualmente a paz e a harmonia estão ausentes da criação. Nós vemos vários organismos, um contra si mesmo, uns contra os outros. Vemos plantas parasitas, vemos animais estrangulando uns aos outros até a morte. Os animais não estão mais em paz conosco. Mas haverá um dia, meus irmãos, que a paz e a harmonia voltarão para a criação. Sim, haverá jeitos e formas diferentes, mas a harmonia voltará para todas as suas partes. E a profecia de Isaías 11, versos 6 a 9, então se cumprirá. A profecia de Isaías 11 diz o seguinte: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará com a toca da áspide, e o jaz mamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a fé do apóstolo Paulo. Esse é o anseio da criação, quando ela voltar novamente para aquilo que ela foi designada. E assim eu concluo, meus irmãos, te perguntando: qual a esperança ardente da criação? Ela almeja dias que ela será liberta do seu cativeiro. Ela almeja a glória que está reservada para nós e a glória que está reservada para ela, a glória do Filho de Deus, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.